Tubarões, os predadores mais perigosos e temidos do oceano. Mas até os grandes tubarões brancos perdem o brilho quando comparados ao maior tubarão que existiu, o megalodonte. A tradução literal de seu nome é dente grande. Um tubarão pré-histórico com mandíbulas de 3 metros revestidas com fileiras de dentes serrilhados mortais. O megalodonte usava essas mandíbulas para provocar ferimentos imensos até nas maiores baleias do oceano. Seus dentes eram enormes. Triângulos largos e grandes entre 15 e 17 centímetros, serrilhados implacavelmente de um lado, como se fossem facas de churrasco. Agora, 2 milhões de anos depois que o último megalodonte desapareceu misteriosamente do registro fóssil, cientistas estão investigando o verdadeiro formato, tamanho e comportamento de um dos mais temíveis predadores da história. Predadores pré-históricos, megalodonte. A água do mar cobre quase 70% da superfície da Terra. Foi aqui que a vida em nosso planeta começou. E algumas dessas primeiras criaturas submarinas foram os grandes peixes predadores. Lulas gigantes, raias, baleias com dentes e outros predadores perigosos há muito tempo rondam o oceano. E 300 milhões antes do Tiranossauro Rex dar sua primeira dentada, um predador supremo cruzava as profundezas do mar. O tubarão. Paleontólogos descobriram provas fósseis incríveis desses predadores que remontam a mais de 400 milhões de anos. As características biológicas desses tubarões se mantiveram incrivelmente estáveis durante todo esse tempo. Se olharmos para um tubarão de, digamos, 350 milhões de anos atrás, não teremos dificuldade em identificá-lo como sendo um tubarão. Pode haver algumas diferenças em relação à aparência convencional de um tubarão atual, mas não vamos errar. Saberemos imediatamente que estamos vendo um tubarão. Embora vários desses tubarões pré-históricos estejam extintos, o grande tubarão branco que ainda cruza o oceano atualmente sobrevive há mais de 10 milhões de anos. Ele se tornou o principal predador marinho. Mas o tubarão branco perde o brilho quando comparado a outro tubarão gigantesco que dominou os 7 mares e a todos os outros predadores do mar. O megalodonte. Traduzido literalmente, seu nome quer dizer dente grande. O megalodonte era um enorme tubarão fóssil que viveu entre cerca de 25 milhões de anos atrás até cerca de 2 milhões de anos atrás. O maior tubarão predatório do oceano que temos conhecimento a partir de registros fósseis. Um predador fantástico, imenso e enorme que o oceano jamais tinha visto antes ou desde então. Foi um dos maiores predadores de todos os tempos. Todos aqueles dentes enormes e afiados como lâminas, incorporados a um animal do tamanho de um ônibus de turismo. Realmente foi o predador supremo. Nunca um predador máximo tinha marcado tão profundamente o planeta, deixando apenas pequenos traços de si mesmo para trás. É como se fosse uma excelente história de detetive. Não sabíamos exatamente como era um megalodonte. Só podemos supor como ele era e como matava. Para conseguir solucionar esse mistério, os cientistas precisam de provas fósseis. Mas no caso do megalodonte, não existem esqueletos para serem estudados. E isto apresenta um desafio maior para os pesquisadores. Todas as criaturas, no mar ou na terra, começam a se decompor assim que morrem. Para aquelas que têm esqueleto, dentro de um curto espaço de tempo, só o que sobra são os ossos. Mas quando se trata do megalodonte, existe um obstáculo. O esqueleto de um tubarão é constituído quase que completamente de cartilagem. Consequentemente, existem muito poucos restos fossilizados para mostrar aos cientistas o tamanho e a forma desse peixe gigantesco. Cartilagem, flexível e leve, é a madeira balsa do corpo.
Mas exposto à água salgada, areia e principalmente às bactérias, o esqueleto do megalodonte tem pouco poder de resistência. A cartilagem é este material amarelo acastanhado. É o componente flexível de um esqueleto cartilaginoso. Dá para ver os pequenos prismas que agregam sustentação estrutural e rigidez à cartilagem flexível. E é isso que dá ao esqueleto sua força. Entretanto, já que esses pequenos prismas de cartilagem são mantidos juntos através de fibras orgânicas, depois que o tubarão morre, essas fibras orgânicas começam a se decompor. Em semanas, a cartilagem do tubarão se separa e desaparece. Os dentes, protegidos por uma camada de esmalte, são uma das únicas partes do esqueleto que sobrevivem. Esses dentes imensos são extremamente longos. Cientistas estão usando-os como blocos de construção para reconstruir o gigantesco tubarão. Os únicos outros restos mortais existentes e conhecidos são os poucos pedaços da espinha dorsal. Os penhascos de Calvert, ao longo de Chesapeake Bay, na área de Maryland, são um local famoso pelas descobertas de fósseis de tubarões pré-históricos. O Dr. Stephen Godfrey pesquisa fósseis aqui há mais de 10 anos. Durante esse tempo todo, ele nunca encontrou um só dente de megalodonte. Ah, sim, muito bom, a maré está baixa. Ao lado do Dr. Bretton Kent, Godfrey vasculha a área em busca de pistas de fósseis. Aqui temos um dente de tubarão, um pequeno. Tem alguns ossos bem aqui. Este parece ser de um tubarão de cerca de 3,5 metros. Está faltando a raiz. Só tem a coroa. Venha ver isto. Depois de alguns minutos vasculhando a face desse penhasco, o Dr. Godfrey descobre algo a cerca de 1 metro na parede. Isto nunca aconteceu comigo antes. Um megalodonte grande? Não é muito grande, mas está em boas condições e está guardado aí. Isso é muito legal. Dá para ver o serrilhado nele. É original. Veja só. Veja só. Veja só. Maravilhoso. Inacreditavelmente, no primeiro dia em que começa a filmar sua busca por fósseis, Godfrey extrai da parede do penhasco um dente raro de megalodonte com 10 ou 12 milhões de anos. Uma lateral superior boa. Excelentes condições. Não há nada melhor do que isso. Veja só, é lindo. Maravilhoso. Muito bom. Uma das coisas interessantes deste dente é que, se você olhar na ponta, existe uma fratura por compressão nela. Fraturas por compressão acontecem quando o dente morde verticalmente e atinge algo duro, tipo um osso, e ele então moe a ponta esfarelando-a. E fraturas de compressão são muito comuns em dentes de megalodontes. As fraturas de compressão e outros acidentes violentos com mordidas às presas resultaram em adaptações únicas nos tubarões nos últimos 400 milhões de anos. A substituição de dentes constante e vitalícia. Durante seus 25 anos de vida, aproximadamente 20 mil dentes vão nascer para um tubarão. Outros predadores, como os crocodilos, também trocam os dentes, mas uma produção tão grande assim durante uma vida inteira é uma característica única dos tubarões. A boca e gengivas do tubarão contêm uma esteira transportadora sem fim para a reposição dos dentes bem abaixo e acima da linha da gengiva, esperando para dar um salto à frente e assumir o seu lugar na fileira da frente de dentes. Esses dentes de megalodonte podem desencadear uma quantidade tremenda de informações sobre esta criatura. Depois que você encontra um dente de megalodonte, o resto é moleza. Ganhamos o dia. Com o aumento na quantidade de dentes encontrados nas coleções de museus pelo mundo, o interesse pelo megalodonte cresceu nos últimos séculos. Em 1909, ictiólogos e paleontólogos do Museu de História Natural em Nova York trabalharam com uma dedicação para construir o que eles achavam ser a grandiosa mandíbula do megalodonte. A mandíbula construída causou furor, mostrando uma coleção de dentes afiados e asquerosos dispostos em uma boca aberta de 3 metros de altura. Mas eles cometeram alguns erros importantes nessa reconstrução que paleontólogos continuam a corrigir e a refinar ainda hoje. O zoólogo e colecionador de tubarões, Dr. Gordon Hubel, estuda dentes e mandíbulas de tubarões há 4 décadas.
No início do século XX, quando reconstruíram aquela mandíbula de megalodonte, além de terem problemas com a fixação dos dentes na mandíbula, não conheciam a fórmula dental. Não conheciam a organização dental do megalodonte. Então os dentes foram colocados meio que ao acaso. Ao construírem o modelo, os cientistas parecem ter escolhido os maiores dentes disponíveis no depósito de fósseis ao redor do mundo. E as dimensões refletiram isso. A mandíbula era enorme. O trabalho de 1909 acabou levantando questões.